Sim. Boa noite, gente. Vamos começar a nossa aula de gramática voltada para concurso público, voltada para o CNU, PND, FGV, todos esses concursos. A gente vai começar com esse conteúdo de pronomes. A gente já teve um conteúdo voltado para conjunções, se eu não me engano. Eu já dei. Mas, de qualquer forma, vamos falar de pronome hoje. É muito importante que vocês se atentem ao conteúdo que eu vou apresentar para vocês e que vocês tirem dúvidas, perguntem. Eu vou tentar explicar tudo da maneira mais lúdica possível, mas às vezes o conteúdo fica um pouco repetitivo, então é normal ter dúvidas. Eu vou apresentar todo o conteúdo e depois a gente vai fazer alguns exercícios juntos, né? Que são questões tiradas de bancas de concurso. Gente, eu vou estar sempre aqui bebendo água, porque como eu estou me recuperando, né? Eu preciso estar sempre bastante hidratada. Só que se eu não beber água, eu vou ficar sem voz, e aí a nossa aula não vai render nada. Então, vamos lá. Vamos começar pelo conceito de pronomes. Gente, os pronomes, eles vão ser palavras que eles vão ou substituir substantivos, ou acompanhar os substantivos, ou eles vão substituir uma expressão ou uma frase inteira. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem aqui, do primeiro, Fabiana e Luiz. Aí eu vou escrever aqui a Fabiana e o Luiz. Fabiana e Luiz são substantivos. Vou colocar aqui um. Tá meio ruimzinho aqui. Mas isso aqui é sub de substantivo, só para vocês entenderem. Fabiana e o Luiz são os nossos substantivos. Então, Fabiana e Luiz estiveram aqui, mas não os vi. Os vi é o nosso pronome e ele está se referindo aos substantivos apresentados aqui. Ok? Então, nesse caso, a gente tem a presença de um substantivo que está, ou de um pronome que está substituindo um substantivo. Ok? Tranquilo até aqui? Gente, um minutinho só. Desculpa, gente, já que meu nariz vai ficando entupido, e aí eu vou perder da voz, mas já resolvi aqui. Aí a gente tem aqui o segundo exemplo, que é substituir uma expressão ou mesmo uma frase inteira. Antes do próximo domingo, eu não volto lá. Aí a gente tem o pronome isso, que está substituindo a frase inteira aqui. E a gente tem o terceiro, que é o que acompanha o substantivo. Então, a gente tem o pronome seus, que está acompanhando o substantivo livros. Ok? Então, assim, esse é o conceito básico dos pronomes. Eles vão servir para acompanhar o substantivo, eles vão servir para substituir o substantivo ou até uma oração inteira. Tudo bem? Aí a gente entra nas classificações. Porque dentro das classificações, a gente vai ter os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os indefinidos e os interrogativos. E eu vou apresentar um por um para vocês, tudo bem? Desculpa, gente. Foi sem querer, gente. É porque eu vou ficando sem fala, mas vamos lá. Seguindo para os pronomes pessoais, a gente tem essa tabela aqui, que ela é a mais completa, que a gente vai ter a primeira, a segunda, e a terceira pessoa. E aqui a gente vai ter a primeira e a segunda e a terceira do plural. Aqui, da primeira, dessa tabela aqui, a gente vai ter os pronomes pessoais do caso reto. E desse lado, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Explicando de maneira mais sólida, a primeira pessoa é a pessoa que fala. Então, eu estou dando aula para vocês. Vocês estão comigo assistindo a minha aula. Então, os pronomes pessoais, eles vão representar as pessoas do discurso. Então, a primeira pessoa indica quem fala, a segunda pessoa indica de quem se fala,
E a terceira pessoa é para quem se fala. Trazendo isso para termos mais chulos, eu caracterizaria assim, como se fosse uma grande fofoca. Então, a primeira pessoa é quem conta a fofoca, a segunda pessoa é a fonte, ela é a fofoca, e a terceira pessoa é para quem se conta. E aí a gente passa aí por essa variação de gênero, de singular e de plural. Por isso que a gente tem eu, da primeira pessoa do singular, e tem nós, da primeira pessoa da primeira pessoa do plural. Tudo bem? Aí a gente vai ter os pronomes pessoais do caso reto, eles vão ser as pessoas que vão praticar a ação verbal. Por exemplo, se eu falo para vocês, eu estou dando aula, eu estou praticando a ação de dar a aula. Tu compraste roupa nova. Então, tu é quem está praticando a ação de comprar roupa nova. Ele saiu de casa. Ele está praticando a ação de sair de casa. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, são as pessoas que vão praticar a ação verbal, que vão ter a função de sujeito ou de predicativo. Mas a gente não vai entrar muito na questão de predicativo, porque a gente ainda não chegou em análise sintática. Aí a gente vai ter os pronomes pessoais do caso oblíquo, que vão ser os pronomes pessoais que vão ocupar a função de complemento nominal, não, de complemento verbal, de adjunto adnominal. Por exemplo, se eu falo eu te amo, na frase eu te amo, eu estou praticando a ação verbal. Eu, pronome pessoal do caso reto. Então, eu pratico a ação de amar. Te é o pronome pessoal do caso oblíquo da segunda pessoa, como vocês podem ver aí na tabela. Então, ti é quem está recebendo, né, a ação de ser amado. Quem está sofrendo a ação de ser amado. Quem ama, ama algo, e o complemento desse verbo é o pronome ti, que está aí servido como objeto. Então, o pronome pessoal do caso reto vai servir como sujeito da ação, enquanto o pronome pessoal do caso oblíquo vai servir como objeto da ação, ou seja, ele vai ser quem vai sofrer a ação verbal. Tudo bem? Gente, é muito importante isso. Alguma dúvida até aqui? Eu vou entrar nos exemplos, e aí é importante que vocês tenham tudo isso bem claro. Vamos lá. Então, vamos analisar aqui. Ela emprestou este livro para mim. Vamos focar nos pronomes pessoais, que é o me, o eu, me, eu, e. A gente sabe que o eu é o pronome pessoal do caso reto. Aqui, ó. Enquanto o me é o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, a gente sabe que o eu vai estar exercendo a função de sujeito da frase, enquanto o me vai ser objeto. Vamos analisar a frase por frase. Ó. Na frase, ela emprestou este livro para mim. Quem empresta algo para alguém. Nesse caso, a gente está falando de um objeto direto, um objeto indireto, porque o para é preposição. E aqui a gente tem a nossa primeira regra. Sempre que a gente tem uma preposição e a gente não tem um verbo depois, a gente vai usar o pronome pessoal do caso oblíquo, porque a gente vai estar exercendo a função de objeto. Então, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, a gente vai ter o be, que é o nosso pronome, que é o pessoal do caso oblíquo, que ele está pós-posto a uma preposição, a preposição para. Então, se tem uma preposição e não tem um verbo depois, se tem só a preposição, o pronome subsequente vai ser o pronome pessoal do caso oblíquo. Aí aqui a gente tem, ela me prestou este livro para eu ler. Aí aqui tem, professor, mas aqui tem o para, que é a preposição. Você acabou de falar que depois que tem uma preposição,
a gente usa o pronome pessoal do caso reto, ou do caso oblíquo. Então, por que aqui tem o pronome pessoal do caso reto? Então, é porque vocês estão vendo que aqui vai ter o verbo pós-posto? Eita, esqueci demais. Mas, enfim, aqui tem o verbo pós-posto. Então, esse aqui está errado, porque o ler, ele vai exigir o pronome que vai exercer a função desse verbo. Então, seria eu ler. Então, a gente usaria o pronome pessoal do caso reto, porque o pronome pessoal do caso reto seria o sujeito desse verbo no infinitivo, que é o verbo ler. Então, ela emprestou este livro para eu ler. Seria o correto. Tudo bem? Aí a gente tem o quarto exemplo, que é: para mim, este livro será um prazer. O mim é o pronome pessoal do caso oblíquo, e aí, nesse caso, vocês estão vendo que ele é pós-posto à preposição, ele tem um verbo depois, só que o para mim, ele está emitindo uma opinião. Então, ele não está ligado ao verbo. Esse mim, ele não está exercendo a função de sujeito do verbo ler. São informações separadas. Então, por eles não terem essa conexão, nesse caso, estaria certo. No quinto exemplo, a gente vai ter: para eu ler este livro será um prazer. Aí vai ter errado porque se o primeiro termo não está ligado ao verbo, então a gente vai ter que usar o pronome pessoal do caso oblíquo. Até porque o eu teria que estar exercendo a função do sujeito. E nessa frase ele não está exercendo nenhuma função do sujeito. Porque para eu, qual é a ação, né, que esse sujeito está praticando? Não tem nenhuma ação. E do sexto exemplo, a gente tem algumas discussões entre mim e você. Então, como não tem um verbo pós-posto, a gente tem a preposição, e dessa preposição a gente tem acompanhando o pronome pessoal do caso oblíquo. Tudo bem? Gente, alguma dúvida desses primeiros exemplos? Falem agora, para a gente poder tirar, porque é um conteúdo acumulativo. Ou tá tranquilo? Se tiver de boa, sinalizem para mim que vocês estão entendendo, por favor. Malu, para mim ainda está um pouco complicado, mas eu acho que é só porque é o primeiro contato mesmo. Mas qual parte? Tem alguma parte específica que está mais complicada para a gente poder voltar? É só em questão de identificar o que é pronome reto, oblíquo, isso aí para mim eu acho que ficou um pouco. Para mim, para identificar que eu estou meio perdida um pouco ainda. Usa a seguinte frase: eu te amo. Fica com essa frase na cabeça. A gente vai ter o verbo amar, né? E aí, quem está praticando a ação de amar da frase eu te amo? É o eu ou o ti? Eu. Então, o eu vai ter o pronome do caso reto, porque ele está praticando a ação do verbo. E o ti está sofrendo a ação do verbo, porque quem ama, ama alguém. Então, se você fica com essa frase na cabeça, do eu te amo, que você tem os dois, você consegue entender que a ação verbal, ela é praticada pelo pronome pessoal do caso reto, e ela é sofrida pelo pronome pessoal do caso oblíquo. Tudo bem? E aí, querendo ou não, com o tempo você vai acabar decorando. Mas, assim, as pessoas do discurso, que são as pessoas da conjugação, eu, tu, nós, vós, eles, elas, vão ser sempre os pronomes pessoais do caso reto. Tudo bem? Entendi. Não, agora clareou um pouco mais. Eu acho que à medida que a gente for fazer exercícios, vai ficando mais fácil, né? Eu costumo dizer que a gramática, ela é a matemática do português, porque é só com a prática mesmo, né? Colocando em prática que a gente vai conseguindo entender. É verdade. Que bom, Murilo, que você conseguiu entender. A gente vai ter mais um exemplo aqui. E também tem uma outra coisa. Para entender a gramática, o português, assim como as outras matérias, você precisa acumular múltiplos conhecimentos. Às vezes, uma coisa de uma questão que você vai entender só lá na frente, porque precisa de um requisito que você vai aprender lá no final da matéria. Acontece bastante isso em direito administrativo e constitucional e também em português. Isso aí. E aí, gente, para a gente fechar os pronomes, esses primeiros exemplos,
a gente vai ter algumas discussões acontecem entre eu e você. Então, a gente tem o entre aí, que é a preposição. A preposição, se ela aparece, a gente vai usar o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, nesse caso, estaria errado, porque o eu é o pronome pessoal do caso reto. Então, ele deveria praticar alguma ação, e ele não está praticando ação nenhuma aqui. Então, nesse caso, a gente usaria o be, e não o eu. Tudo bem? Aí a gente entra aqui em mais alguns exemplos para facilitar a compreensão de vocês. E vamos lá. Amanhã entregarei para eles os documentos. Quem entregarei? Eu entregarei. Então, seria um sujeito oculto. Então, a gente sabe que o eles, que é o nosso pronome aqui, ele não está praticando a ação verbal. Porém, nesse caso específico, quem entrega algo para alguém. Então, a gente não conseguiria aplicar, a gente sempre fala, né, que para toda regra tem uma exceção. Então, assim, nesse caso, é o único caso em que o pronome pessoal do caso reto, ele vai ser usado como função, com a função de objeto, porque quem entrega algo, no caso dos objetos, para alguém. Esse alguém precisa ser exercido pela terceira pessoa, porque ele está entregando a alguém. Então, esse alguém tem que ser a terceira pessoa, que é para quem se fala. Então, não teria como a gente usar uma outra pessoa do discurso que não fosse o eles, né? Então, assim, esse aqui eu trouxe mais por uma questão de vocês conseguirem visualizar a exceção. Quando a gente tem essa estrutura de verbo transitivo, direto e indireto, a gente vai ter o objeto indireto. Aí, nesse caso aqui, o objeto indireto é o para eles. Vou colocar aqui. E objeto indireto é aquele objeto que precisa de preposição, mas eu vou dar uma super aula para vocês sobre regência verbal, que vai mudar a vida de vocês. Vocês vão ver o tanto que fica fácil o conteúdo. Se Deus quiser, vai ser a nossa próxima aula, voltada para verbo, que a gente vai aplicar as conjunções e aplicar os pronomes. E aí vocês vão conseguir entender ainda mais essa regra. Mas, nesse caso específico, estaria certo. Aí a gente tem o segundo exemplo, que é: peguei as cartas e guardei elas na gaveta. Nesse caso, vai estar errado. Por quê? A gente pode usar o pronome pessoal do caso reto quando ele for um objeto indireto, que é quando tem o uso da preposição. Agora, quando for um objeto direto, não vai ter como. Olha aqui. Peguei as cartas e guardei elas na gaveta. Quem guarda algo. Então, ela seria um objeto direto. Então, o pronome pessoal do caso reto, ele não pode sofrer a ação verbal de um objeto direto. Então, o certo seria: peguei as cartas e guardei-as, como está presente aí na terceira pessoa, ou no terceiro exemplo. E o quarto exemplo é: eu vou pegar ela, que é a mesma questão. A gente tem quem pega algo. Então, nesse caso, a gente teria o ela, que seria o nosso objeto direto. Então, se é um objeto direto, não vai poder ser um pronome pessoal do caso reto. Então, a gente teria que usar o pegá-la. Então, o certo seria: eu vou pegá-la. Por isso que tá errado. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação aos pronomes pessoais do caso reto? Quem tiver alguma dúvida, pergunte agora, porque a gente vai mudar de classificação, ok? Gente, sempre que eu dou essas pausinhas assim de 5 segundos, é porque eu tô acionando lives para ver se eu volto até voz, tá bom? Mas eu estou sempre aqui. Então é isso, gente. Pronomes pessoais, acredito que já tá tudo tranquilo. Então, a gente vai ter aqui, só para ficar mais claro, a gente vai ter uniformidade de tratamento. Então, a gente tem tu, que é a segunda pessoa, e as suas variações: tu, te, ti, contigo,
o você, o alhe, se consigo, o vós, vos e convosco. O vós, ele já caiu em desuso, né? Ele já caiu em desuso. Porém, a gramática tradicional ainda trabalha. Então, vamos lá. A primeira questão, a gente tem. A Lana levantou a mão, pode falar, Lana. Ou foi errado, desculpa, apertei aqui errado, foi sem querer. Sem problema, Foi gente. errado, professora, foi errado. Não, tudo bem, tá tranquilo. Vamos lá. A gente tem aqui o primeiro exemplo. Eu te admiro muito e por isso conto contigo. Quem conta, conta com alguém. No caso, se eu falo eu te admiro muito, então a gente sabe que tá da segunda pessoa. Porque tu, segunda pessoa, né? Vou até colocar aqui o dois. Segunda pessoa. Então, eu te admiro muito e por isso conto contigo. Então, a gente vai usar o contigo, porque a variação do tu é o contigo. Alguém sabe me dizer por que a 2 e a 3 estão erradas? Vou dar aí um minutinho para vocês pensarem. Gente, manda aí no chat por que vocês acham que a 2 e a 3 estão erradas. Quem souber só uma pode falar só quem souber, tá bom? E quem não faz a menor ideia de por que elas estão erradas, pode falar aqui no chat também. Professora, eu não faço a menor ideia de por que elas estão erradas, porque eu vou explicar. Ok, gente, vamos lá. Então, nesse caso, Murilo, a gente não vai usar o lhe, porque o lhe, ele vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo, mas ele sempre vai ser usado como objeto indireto. Então, a gente só vai usar em casos específicos de preposição. E o lhe, ele está relacionado à terceira pessoa. Nesse caso, vocês vão ver que o maior erro daqui a gente tem eu te admiro. Então, a gente tem a segunda pessoa. Então, se eu tenho eu te admiro e por isso conto com você, o com você, ele não está se referindo à segunda pessoa. Ó, vou voltar aqui. A segunda pessoa é o contigo. Então, o você, ele já é, né, a terceira pessoa aqui. Então, a gente tem essa mudança de pessoas. Se você começa falando eu te admiro muito, então você tem a segunda pessoa. E aqui seria referente à terceira. Então, a gente precisa manter tudo da mesma pessoa. Então, o correto seria o contigo. O mesmo contigo dali de cima. Então, eu te admiro muito e por isso conto contigo. Tudo bem? Fora que é importante ressaltar que o você não é um pronome pessoal. Gente, minha câmera está desligada. Desculpa, gente. Estou jurando aqui que a minha câmera está ligada.
A gente não tem a gente usa o pronome o você muito como se fosse um pronome pessoal, mas você é um pronome de tratamento coloquial, ok? Então, ele está relacionado à segunda pessoa, mas ele não é um pronome pessoal do caso reto, ok? Ele é um pronome de tratamento. Isso, Murilo, perfeito. A gente precisa encaixar o reto e o oblíquo. Então, nesse caso, como a gente tem o eu te admiro, a gente sabe que o discurso vai estar se referindo à segunda pessoa. Então, o pronome tem que ser relacionado à segunda pessoa. E nesse último caso aí, se você não se cuidar, o bicho vai te pegar. O verbo pegar, ele exige que você. Ó, a gente tem aqui. O pegar, ele exige um pronome oblíquo átono, que é da terceira pessoa, né? Se você não se cuidar, ó, o você é um pronome de tratamento. Então, ele não é a segunda pessoa do discurso, ele é a terceira. Ele é um pronome de tratamento, seria como se fosse um ele. Ou seria a segunda pessoa a quem você se refere, mas não é a segunda pessoa do discurso. Então, como ele não é a segunda pessoa do discurso, a gente não vai usar aqui a variação da segunda pessoa do discurso, porque você é um pronome de tratamento, ok? E aí aqui, ó, a gente tem você, a gente usaria o a, ou o lhe, ou o se, ou o consigo. Então, nesse caso, como a gente tem o bicho vai te pegar, o pegar é um verbo que está no infinitivo, né? Então, o sujeito é você, que está na terceira pessoa, então ele precisa concordar. Então, nesse caso, o pegar, ele exige o ou o a. Então, é como se a frase fosse ficar diferente. Como se fosse, se você não se cuidar, o bicho vai o vai pegar, ou o bicho vai pegá-lo. A gente teria que usar algum pronome referente à terceira pessoa. Por exemplo, a gente volta aqui, ó, lá em cima. Ó, terceira pessoa. Seu, alhe. Então, nesse caso, o bicho seria o bicho ou vai pegar, ou... Ai, cadê, gente? Me perdi aqui. O certo seria o uso do o ou do a. Até porque, por que a gente não poderia usar o lhe? Tipo, o bicho vai lhe pegar. Porque o lhe a gente usa como objeto indireto, que é o que precisa de preposição. Se a gente analisa o verbo, quem pega, pega algo. O algo é você, no caso, o sujeito. Então, nesse caso, não poderia usar o lhe. Então, a gente teria que fazer uma adaptação dessa frase para adaptar aos pronomes adequados. Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida, gente? É um pouco confuso, né? Porque a gente está começando a aplicabilidade, mas é um conteúdo que, à medida que a gente vai praticando, a gente vai conseguindo entender melhor. Então, vamos lá. Aí aqui a gente tem as formas reflexivas e tal, o be, o te. Eu vou seguir em frente com os pronomes pessoais, né? Vou terminar os pronomes pessoais por aqui, porque eu fiz um slide bem detalhadinho, só que a gente não tem tanto tempo para a gente conseguir ficar quase 1 hora em cada classificação. Então, assim, eu vou para as próximas classificações, vou fazer de uma maneira um pouco mais superficial, porém, quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui no chat, tá bom? Ai, muito obrigada, Murilo. Só um minutinho, gente.
Então, vamos dar continuidade. Aqui vocês vão ver que tem vários exemplos, ó, os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, como você vai se referir a cada pessoa específica. Aí a gente entra nos pronomes possessivos. Vamos lá. Os pronomes possessivos, eles são bem tranquilos. Eles vão ser os pronomes que vão indicar posse. Nada mais tranquilo que isso. Ó, vamos lá. A gente vai ter os pronomes possessivos da primeira pessoa, que vão ser o meu, minha, teu, tua, seu, sua. E hoje eu vou contar para vocês como que vocês vão diferenciar o tua do sua. Que eu sei que isso é uma grande dificuldade, principalmente na construção das relações. Então, a gente vai ver isso juntos. Então, vamos lá, gente. Os pronomes pessoais, eles vão, diferente dos pronomes, ou os pronomes possessivos, diferente dos pronomes pessoais, eles vão sofrer variação de gênero também, não só de número. Então, os pronomes pessoais, eles variam apenas número, que é eu, no plural, e nós, ou eu no singular, e nós no plural. Aqui a gente vai ter essa mudança de gênero e de número. Então, meu, se é um homem, então, ou se o substantivo que tivesse referido for uma coisa do masculino, por exemplo, carro. Esse é o meu carro. Então, está se referindo ao substantivo masculino. Então, o pronome vai para o masculino. E ele vai para o masculino e para o plural se o substantivo que ele estiver acompanhando estiver no masculino e do plural. Por exemplo, meus carros. E aí pode ser minhas, teus, tuas. E aí, é muito importante que vocês se atentem à seguinte coisa que eu vou falar para vocês. O pronome este, o tua, ele vai se referir. A gente tem muito essa dificuldade de diferenciar o sua do tua. Assim como a gente tem do esse e do este. Gente, peraí, só um minutinho que eu tô quase sem voz. Ok, vamos lá. O sua vai ser quando você estiver se referindo à terceira pessoa do plural. E o tua da segunda pessoa. Então, por exemplo, a gente sabe que o tu é a segunda pessoa. Então, tua vai se referir vai se referir ao pronome possessivo referente à segunda pessoa. Por exemplo, se eu estou conversando com vocês alunos, então eu vou falar, essa é a tua aula, porque eu estou me referindo a tu, que é a segunda pessoa. Agora, se eu tivesse me referindo a, por exemplo, o Pedro tem um carro, o seu carro é muito bonito. Aí a gente usaria o seu ou o sua para se referir ao carro do Pedro, que é a terceira pessoa. Então, quando a gente está se referindo, quando o falante é a segunda pessoa, que é o tua, que é o tu, a gente vai usar o tua. Quando a gente vai se referir à terceira pessoa, que é o ele e ela, a gente vai usar o sua. Tudo bem? Esclarecer de vez aí essa dúvida para ficar bem claro para vocês. E aí é só vocês irem por associação. Então, tu, segunda pessoa, tua. E o sua, que vem da terceira pessoa. Voltando aqui para o slide, a gente vai ter essa concordância que eu falei, né, de gênero e número. E aí a gente tem um exemplo. O pescador preparou sua jangada. Então, nesse caso, o pescador é a terceira pessoa. Estão vendo aqui? Então, se o pescador é a terceira pessoa, o sua vai ter que concordar com o pescador. Por isso que a gente usa o sua e não o tua, porque a gente está se referindo ao substantivo que está na terceira pessoa. A gente está falando de algo, né? A posse é da terceira pessoa. Então, e ele está se referindo aqui à jangada. Então, a questão de posse ao substantivo jangada. Então, a gente tem, vocês estão vendo que o pronome está no feminino
e do singular, porque o substantivo, vou colocar um S aqui de substantivo bem grande, porque o substantivo está no feminino do singular. Quem é o dono da posse? O pescador. O pescador está na terceira pessoa, então o sua vai estar na terceira pessoa. Tudo bem? Aí a gente poderia ter essa ambiguidade de forma. Por exemplo, a garotinha olhava para seu pai sem saber qual seria o seu destino. A gente não sabe de quem é o destino. Não sabe se o destino é do pai ou da menininha, né? Mas a gente sabe que a garotinha, que é a dona da posse, está na terceira pessoa. E o substantivo que está sendo acompanhado, ele está no masculino e no singular. E aí, por isso, o pronome está no singular e no masculino. Tudo certo? Alguma dúvida, gente? Ou podemos seguir? Gente, eu vou fazer uma pausa de 1 minutinho, porque eu preciso muito, muito assoar o nariz, mas é 1 minutinho mesmo, e eu já volto, viu? E aí a gente vai para os pronomes demonstrativos. Ok, gente, vamos continuar. Pronomes demonstrativos. Eles, como o nome é praticamente autoexplicativo, eles têm por função situar a posição do ser no espaço. De maneira mais chula, ele vai servir para demonstrar as coisas. Então, por exemplo, esta garrafa, essa parede que está um pouco mais longe, aquele gato, que tem um gato ali. Então, assim, basicamente a gente vai servir para demonstrar as coisas e a usabilidade vai ser a partir da distância do pronome em relação ao falante. Tudo bem? Então, vamos lá para os exemplos. Tá, localizado, tá, vamos lá. Formas variáveis, este, esta, estes, estas, que sofrem a variação de número e de gênero, então, este masculino, essa feminino, estes masculino e plural, essas feminino e plural, e a gente tem as formas invariáveis, que é isto, isso ou aquilo, que sempre vão estar no masculino e no singular, tudo bem? Então, a gente tem aqui os pronomes demonstrativos. Então, o esta, este, esta e isto, a gente vai usar para se referir ao que está próximo de quem fala. Então, por exemplo, este poço é pequeno demais para nós dois. Ou, de uma maneira mais visual, para que vocês possam ver, né? É como esse exemplo aqui que eu dei para vocês. Esta água, que é o objeto, está próximo do falante. Então, esta água. Tudo bem? Agora, o essa já estaria se referindo o essa. Eita, gente.
Espera que saiu. O slide saiu aqui para mim. Ele saiu para vocês? Vocês ainda estão conseguindo ver? Sim, para mim está aparecendo aqui. Ah, acho que foi só aqui mesmo. Para mim também está aparecendo. Ok. Ah, voltou aqui para mim. Então, vamos lá. Então, o este é próximo de quem se fala. Então, esta água. O esse, ele vai estar próximo de com quem se fala. Então, se eu viro para vocês e falo, pegue essa caneta que está perto de você, então o objeto está próximo de vocês. Então, se eu falo, aumentem o volume dos seus, dos computadores, os computadores que estão perto de vocês, então seriam esses computadores, porque eles estão perto de vocês. E o aquele é o que está distante de todo mundo. Então, é aquela prova, né, que ainda está um pouco distante. Aí a gente tem essa aula que está próxima de vocês, mas ela também seria esta aula, porque ela também está próxima do falante, e esta garrafa que está próxima de quem fala. Então, basicamente, esse é um dos erros mais comuns, né, que a gente vê aí. E em relação a tempo, o este, esta, isto, a gente vai usar no presente. Então, estou bebendo esta água. Com essa, a gente vai usar no tempo passado ou no futuro relativamente próximo. Por exemplo, essa aula vai acabar. Então, é uma coisa que vai acontecer ainda e está próximo a vocês. E aquele, aquilo, ele é um tempo distante. Isso quando a gente está falando do pronome se referindo a tempo. Porque aqui é o emprego de espaço e aqui o emprego de tempo. E a posição textual, que é o mais importante para vocês dentro das redações, tá, gente? Que é esta, isto, é algo que ainda vai ser falado. Então, é algo que não foi mencionado no texto. Então, por exemplo, esta Constituição, que será promulgada em breve, então você ainda não citou a Constituição. Você ainda vai citar lá no texto. Então, você usa o esta. Agora, se você falou a Constituição Federal de 88, essa Constituição, você vai usar o essa quando você já citou. Então, você usa o essa para retomar aquilo que já foi dito. O esta é para algo que você ainda vai falar e o essa é para algo que você já falou, ok? E o aquela é algo que foi comunicado há muito tempo no texto. E a gente tem aqui o termos da oração, este, isto, aquele, aquilo. Então, tá aqui o exemplo. Gosto de vinho e da água durante as refeições. Aquele vinho para saborear com a carne. Então, aquele vinho, ele está distante do falante. Ou ele está no passado. Esta água, como falado, então quer dizer que ela está perto de quem se fala. Ou quer dizer que é algo que está acontecendo no presente. Tudo bem? Aí a gente tem aqui alguns pronomes que podem exercer a função de pronomes demonstrativos. Por exemplo, o tal, tais. Tal foi a constatação de todos. O mesmo, mas sempre vai depender do contexto. Aí, quando a gente for analisar com mais calma, aí eu vou trazer esses exemplos mais específicos. Alguma dúvida em relação aos pronomes demonstrativos? Tudo certo, tudo tranquilo? Podemos ir para os indefinidos? Certo? Então, vamos lá. Voltando aqui para a questão dos pronomes.
a gente vai ter os pronomes indefinidos. Esses são os mais simples, tá? Porque eles vão se referir à terceira pessoa do discurso, que é de quem se fala, ou seja, a pessoa que é alvo da fofoca, né? Pessoa de quem estamos falando. E é de modo muito vago. Então, é quando você vai contar uma fofoca, mas você não pode contar com a riqueza de detalhes, né? Que você tem que trazer uma coisa mais geral, porque senão vão saber que foi você que contou. Então, por exemplo, alguém traiu o marido. Quem traiu o marido? Não, ninguém sabe. Não contei pra ninguém. Então é indefinido. Mas fica aí com a informação de que alguém traiu. Então, alguém, nenhum, todo, outro, muito, pouco. Toda vez que a gente usar dentro de uma frase, a gente vai saber, vai entender a informação, mas a gente não vai saber com especificidade quem está praticando ou sofrendo essa ação. Então, por exemplo, todo mundo foi ao shopping. Quem é todo mundo? Não sabemos quem é todo mundo, mas sabemos que esse todo mundo foi ao shopping. Outro amigo veio aqui. Qual outro? Não sabemos, mas sabemos que o outro amigo veio. Então, o pronome definido ele é bem tranquilo. Ele vai trazer essa ideia bem geral mesmo. Aí, aqui, a gente tem os exemplos de quando eles são posicionados antes dos substantivos. Desculpa, gente. Eles são posicionados antes dos substantivos, eles são pronomes indefinidos. E se eles são posicionados depois dos substantivos, eles são adjetivos. Isso serve para o certo, tá? Então, por exemplo, certo dia está vindo antes do substantivo. E a gente não sabe qual dia. Certo dia, qual dia? Não sei. Ele resolveu tomar uma decisão certa. Então, aqui, que a gente tem o pronome antes do substantivo, a gente tem o pronome definido. Mas aqui que a gente tem a palavra depois do substantivo, a gente vai ter o adjetivo, porque certo é uma característica do substantivo decisão. Enquanto aqui dá essa ideia de indefinido, porque certo dia, a gente não sabe que dia é. Aí tem o algum e o alguns. O algum antes do substantivo, algum dia irei conhecer a Grécia. Ele tem valor afirmativo, então você está afirmando que tal coisa vai acontecer. Enquanto o segundo, quando empregado depois do substantivo, ele vai ter valor negativo. Então, funcionário algum da empresa gostaria de ser tratado assim. Então, a gente tem o algum antes e a gente tem o algum depois. O depois aqui fica claro, né, que a gente está trazendo uma negativa. Aí aqui tem outros exemplos e tal, mas como a gente está com o tempo meio apertado, vocês podem olhar com calma depois, que está bem explicadinho esses casos mais específicos. Tá. Vamos lá, para os pronomes relativos, gente. Os pronomes relativos, eles são os pronomes mais complexos que a gente tem. Eu vou dar uma aula bem geral, bem genérica, sobre os pronomes relativos, mas quando a gente começar a trabalhar orações subordinadas, a gente vai se aprofundar nos pronomes relativos. E aí, a gente vai entender as especificidades deles. E aí, tudo vai fazer um pouco mais de sentido. Mas a regra genérica já vai ajudar bastante vocês nessas questões. Vamos lá. Os pronomes relativos, eles vão servir para retomar um substantivo ou outro pronome anterior a ele substituído. E aí os principais vão ser ou, a, qual, quais, cujo, cuja. Aí tem os variáveis, que é os que sofrem de variação de gênero e número. Então, feminino, masculino, singular e plural. E os invariáveis, que é o que, quem e onde, que nunca mudam. Aí as características. O que, ele pode ser usado como referência a pessoas ou coisas. Então, por exemplo, não conheço o menino que chegou. Então, o que é um pronome relativo porque ele se refere ao pronome já citado, ou ao substantivo já citado. Então, ele está retomando o substantivo já citado na frase. O
qual ele é usado para coisas ou pessoas. Visitei o museu da minha cidade, o qual me deixou maravilhado. O qual está se referindo ao museu, que é um substantivo, que já foi mencionado anteriormente. A gente tem o quem, então, não conheço a menina de quem você falou. Então, quem está se referindo ao substantivo menina, que já foi citado anteriormente. Onde só. Gente, atenção, tá? Muita atenção aqui. Porque esse é o maior erro que acontece dentro de redação. Onde indica lugar. Lugar, gente. Lugar. Não é das ideias. O onde você só vai usar para se referir a lugares. Tudo bem? Então, por exemplo, se você fala da Constituição Federal, onde o artigo 5º está errado. A Constituição Federal, ela não é um lugar, ela é um meio. Então, muita atenção ao onde. Você só vai usar para lugar, pessoal. Lugar. E a gente vai ter um cujo, por exemplo, feliz o pai cujos filhos são ajuizados. Então, o cujo está se referindo ao pai que já foi citado anteriormente. E concorda com os filhos. O mesmo serve para o quanto, né? Esqueci tudo quanto foi dito aquela noite. Então, o quanto está se referindo ao tudo. Então, aqui a gente teria dois pronomes. A gente teria o pronome indefinido, porque tudo, a gente não sabe o que é o tudo, e a gente teria o pronome relativo que está se referindo ao pronome ai, gente, acabei de falar o nome dele, eu esqueci. Ao pronome. Gente, acabei de falar a palavra. Indefinido, isso. Então, lembrando que os pronomes relativos também podem substituir pronomes, que é o caso aqui. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem os pronomes interrogativos, que são palavras quem, quais, quanto, quantas, que vão ser usadas em frases interrogativas, que podem ser diretas ou indiretas. As diretas é quando você tem a pergunta aqui com interrogação. Quem gostaria de ir à praia? Então, quem usado para pergunta. E aqui, diga-me, por favor, que horas são. A pergunta não é direta, é indireta, mas a gente ainda tem a presença aqui do que ser usado para pergunta. Tudo bem? Gente, foi isso de conteúdo. Alguma dúvida? Eu ainda quero passar pelo menos umas duas questões para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que já foi muito tempo, né? Que vai estar dando uma hora de aula agora. Vocês preferem que a gente faça os exercícios, que vocês façam os exercícios e a gente corrija da próxima aula, né? Que a gente vai ter uma aula quinta-feira. Então, vocês têm acesso aí ao material, vocês podem tentar fazer e aí eu corrijo na quinta, ou vocês preferem que eu faça pelo menos uma questão com vocês aqui. De qualquer forma, não vai dar tempo para fazer todas que eu passei. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, manda no chat. Vou dar aí um minutinho para vocês me responderem, se vocês preferem tentar fazer os exercícios sozinhos e eu corrigir da aula de quinta, ou se vocês preferem que eu faça uma questão aqui e da próxima aula a gente começa conteúdo novo. Eu vou começar conteúdo novo da próxima. Eu vou começar conteúdo novo da próxima aula de qualquer jeito, mas eu posso tirar os primeiros minutos de aula para a gente fazer essa correção. Beleza, gente? Então, tá sendo unânime aqui. Então, já está disponível para vocês as questões que eu selecionei, são todas questões. Estão todas disponíveis para vocês. Então, tentem fazer, tá? Esse é o desafio da semana, tentem fazer. Quinta-feira, a primeira coisa da nossa aula vai ser a correção desses exercícios, tá bom? Quem não entender alguma coisa, já seleciona dúvida, já marca, que eu vou sanar todas as dúvidas na quinta. E em relação ao conteúdo, gente, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Aproveitem que a hora é essa. Não?
Tudo tranquilo? Isso, quinta, dia 24, Ingrid. No mesmo horário, às 8. Agora a gente vai voltar à programação normal, né? Porque a gente ficou 2 semanas aí sem aula de gramática, porque eu fiquei muito doente, mas agora a gente já volta à programação normal. Geralmente é uma aula por semana, mas como a gente está um pouco atrasado, aí eu acabei fazendo essas 2 aulas por semana. E aí a gente vai correndo atrás. Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. A aula vai ficar disponível para vocês. Se vocês quiserem reassistir para tentar fazer os exercícios, tudo bem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar no grupo, que talvez vocês consigam trocar informações, né, se ajudarem. Mas quinta-feira, 8 horas, a gente corrige os exercícios disponíveis para todos. Tudo bem? Então é isso, gente. Já que não tem nenhuma dúvida, boa noite a todos. E até quinta. Quem não recebeu ainda, pode mandar mensagem para o professor Guilherme, que até amanhã ele vai enviar, porque o número dele foi banido, né? Ou pode disponibilizar o número aqui do chat, que eu mando para ele o número, e aí ele consegue encaminhar hoje ainda, tá bom? Então se você colocou o número, ele já vai enviar o material dessa aula, né? Que é tanto o slide quanto a lista de exercícios, e o link também para vocês poderem ter acesso à gravação da aula. É isso, gente. Boa noite. Obrigada a todos que ficaram até agora. E até que façam os exercícios, viu, pessoal? Tchau, tchau. E boa noite. Oi, Daisy. Pode falar. Não, Malu, só dei boa noite. Tá. A gente tava me chamando. Tchau, tchau.